Fala família, diretamente da Bahia, a liga não te deixa na mão. Como prometido, retornamos agora na quarta-feira, um pouquinho mais tarde, porque né, dia de viagem é complicado, vai pra lá, vai pra cá, mala pra lá, mala pra cá. Finalmente nos assentamos e no nosso estúdiozinho aqui, pode-se dizer, improvisado, trazemos esse conteúdo para vocês, tá? O vídeo de hoje não vai ser os nossos vídeos super densos. A gente vai trabalhar, inclusive até fazendo um pequeno teste, só a parte gráfica. Sei que muitas das pessoas que estão aqui com a gente acompanham bastante por causa de preço mesmo, né? Para fazer grana nesse ativo. A gente entendendo que temos demandas gigantescas, não só do lado fundamental, mas do lado gráfico. Eu trago um conteúdinho para vocês hoje bem menor do que o nosso conteúdo tradicional. E te pergunto, deixa aqui nos comentários se você curte esse tipo de conteúdo, se você curte, às vezes, um conteúdo mais curto de vez em quando, até a periodicidade que você curte, se você acha que tá maneiro as 2 a 3 lives, 2 a 3 horas de live que a gente faz geralmente. É, joga aqui embaixo, a sua opinião é muito bacana da gente. A sua opinião é muito importante pra gente gradar o que a gente faz aqui dentro, tá? Mais pro final de semana a gente vai gravar mais alguns videozinhos juntos, inclusive porque a gente viu que vocês gostam bastante. Eu acredito que, né, nesse períodozinho de bear market, talvez uma conversa mais próxima, mais tranquila, mais humana, seja bem bacana de vez em quando mesmo. Então, sem mais delongas, vamos começar, família. SP500, né, só uma breve introdução do que a gente vem vendo. SP500 desafiou resistências importantes e furou as mesmas. SP500 segue agora em direção à sua resistência mais importante. Então, nada muito diferente do que a gente vinha antecipando em termos de continuação de curto prazo. O verdadeiro freio da SP500 está um pouquinho mais acima. Bom, é, peço perdão pelas bocejadas, já tá relativamente tarde aqui e o meu cafezinho já acabou. Espero que você esteja com o seu digestivo de escolha, pois eu estou sempre com o meu pré-live aqui. É, continuando, rapaziada, vamos lá. No semanal, o que eu quero mostrar para vocês, mais uma vez, né? Vamos entender sempre que as estruturas gráficas que trabalham acima são infinitamente mais fortes do que as estruturas gráficas que funcionam abaixo quando a gente está olhando numa escala de tempo maior. É, quando a gente já está olhando numa escala de tempo menor, a gente vai ver os tempos gráficos menores respondendo a estruturas de tempos gráficos maiores. Já já eu te explico isso quando a gente for descer com um exemplo bem bacana no 4 horas. Mas o ponto todo é a gente entender aonde a gente está agora, aonde estão essas estruturas e quais são os possíveis pontos que o mercado vai procurar aí, interações mais fortes. Diga-se assim, essas interações mais fortes geralmente vêm em cima de métricas mais fortes que condensam muita informação em velas maiores, como por exemplo o semanal. É por isso que eu começo a estruturação no semanal, porque na minha opinião não tem absolutamente nenhum tempo gráfico atualmente que consiga trazer uma fonte de informação boa para a gente a nível macro, né? Porque a gente está olhando literalmente semanas de ação de preço, então é muita informação condensada aqui, mas a gente consegue usar muito isso para entender quais são, por exemplo, as influências do que rebate na gente, vamos colocar aí, das reverberações do comportamento do próprio diário. Então, é por isso que eu começo no semanal e a gente vai descendo, tá? No semanal, pouca coisa mudou, a gente está, mais uma vez, passando por um bear market aí, um pouco atípico, no que diz respeito aos últimos, um pouco mais longo no que diz respeito aos últimos, mas a gente já sabia disso, né? No final das contas, quando a gente sabe que existe o conceito de retornos diminutos, e ciclos estendidos, a gente sabe que sim, os retornos serão menores e os ciclos serão mais estendidos. Nesse aspecto, a gente está on the clock. Se a gente fosse colocar uma correlação de 4 anos aí, talvez a gente está mais estendido um pouco, mas no geral, entendendo que isso tende a oscilar menos e tende a demorar mais para ir e para voltar, faz sentido que isso demore mais um tempo mesmo, tá? Mais uma vez, na minha opinião, incrível que a gente esteja se segurando acima dos 25 mil em pleno 2023, com tudo que a gente está vendo, crise, guerra, realmente. Quando eu falo para vocês que estão deixando a gente sonhar no que diz respeito a uma continuação de médio curto prazo, com o fundo dos 25 sendo segurado. Não sei se necessariamente, né, isso vai acontecer, já trouxe para vocês, inclusive, um possível fractal vindo com esse topo aqui, mas eu não vou trabalhar isso agora, eu vou só utilizar a estrutura que acabou se tornando para mim a estrutura de consolidação, né, que deve ser respeitada pelo mercado, na verdade vem sendo muito respeitada. Vocês já estão carecas de saber, e é justamente essa. Eita, é justamente essa zoninha aqui.
É essa zoninha aqui de consolidação, tá? A gente vê que esses pontos estruturais são super importantes. Notem, inclusive, né, a gente vinha conversando bastante a respeito, né, de um fechamento semanal vindo acima dos 28 mil para continuação, e qualquer coisa que acontecesse abaixo disso, fechamentos semanais que viessem abaixo disso, não seriam bons para a gente no que diz respeito à continuação de alta. A gente tem uma leve linha de tendência aqui, ó, sendo retestada agora para o semanal. Acredito que a gente pode ter até uns comportamentos de bounce aqui, a gente vai ver isso já no curto prazo. Mas dá para ver a primeira coisa, né? Olha só onde a doji se formou, bem na linha média, e o mercado agora certamente já está corrigindo algumas métricas de curtíssimo prazo. Vamos ver para onde isso vai carregar a gente, tá? Eu já esmiucei, inclusive, essas zonas de suporte para vocês anteriormente, mas elas ficam basicamente aqui. Esse aqui é um núcleo que não pode ser rompido, que é o cruzamento das duas agulhadas. É essa zoninha que não pode ser rompida, então, não, independente disso aqui derreter agora para os 25, entenda que o que a gente está fazendo é comportamento de lateralidade, comportamento de consolidação. Inclusive, é até engraçado de ver esse canal lateralizado, porque o canal que a gente traçou na última live de 1 hora estava bem parecido com esse, mas não, um pouco mais destrinchado. No semanal, vamos só passar pelas métricas que a gente sempre acompanha aqui para entender se temos reversões ou se continuamos a quicar entre as médias mais importantes, né, e as zonas estruturais mais importantes. Olha só, nesse exato momento, galera, a gente voltou para testar a média de 52 do índice de força relativa, perdão, a média móvel de 52 do gráfico semanal, tá? Peço perdão, minha cabeça já tá dando parafuso porque eu tô genuinamente muito cansado. Mas vocês já me entendem, vocês já estão comigo há um tempinho aqui, vocês já entenderam o que eu quis dizer. A gente segue sendo protegido, né, nesse caso agora, pelas médias mais importantes, mas obviamente que eu não vou mentir para vocês, né? Uma vez que a gente fechou abaixo dessas duas médias de curto prazo, né, e estamos testando a média de 50 aqui, não é um sinal muito bom para gente. O ideal seria que o mercado segurasse pelo menos os 27. Lembra que a gente conversou sobre entre os 27.300 e os 27 sendo o ponto que o mercado não pode perder para fazer uma continuação de baixa mais feroz? Pois bem, a gente perdeu os 27, vocês podem reparar que aqui, ó, os 27 está bem aqui embaixo. A gente perdeu os 27, fez essa agulhadinha para baixo, chegamos a bater 26.500, 26.500 e tanto, né, e retornamos para os 26.800 e tanto agora. Mas o livro de ordem vai conseguir entregar legal para gente, né? Isso aqui vocês conseguem observar que até segunda ordem, né? Pelo menos a âmbito semanal, isso aqui é uma leve, né? Uma pequenininha tendênciazinha de alta que a gente consegue ver aqui, mas é bem possível que isso esteja prestes a acabar, tá, família? Infelizmente, vamos ficar de olho. Na minha opinião, especialmente com esse fechamento aqui, com essa interação aqui, essa linha de tendência se torna um pouco mais crível, e para a gente procurar essa zona de suporte aqui, é bem possível que seja em cima desse rompimento, tá? É, Nossas médias móveis agora, na minha opinião, esse comportamento está um comportamento de rompimento da média de 50, mas ao mesmo tempo é bem delicado esse raciocínio, porque a vela ainda está acontecendo, ainda faltam 4 dias para acontecer, muita coisa vai acontecer nessa vela semanal, então eu não vou botar muita importância nela agora, porque lembra, ela estava aqui em cima agora, se ela voltar para devolver isso tudo e fechar acima, vai ser só um pavio. Vamos deixar, tem umas 4 dias, na verdade, mais 2 dias já são de preço mais bruta para o final de semana entrar um pouquinho mais lateralizado, que é a estrutura que a gente vai, né, que eu vou levantar para vocês aqui na sexta-feira, beleza? Então, gráfico semanal, nós observamos, né, a estrutura lateralizada essa, a nossa mini tendência local aqui que está super, vamos colocar rústica, assim, tá super bruta agora, ela vai ser muito mais bem identificada em tempos gráficos maiores, né? Assim, a gente consegue observar, inclusive, que aqui, ó, a sequência de topos e fundos ascendentes segue ainda bem forte. E que essa tendência de alta que a gente vem acompanhando, né, naturalmente que a gente teve uma linha de tendência rompida, tá, galera? Isso aqui é meio óbvio. Mas agora a gente está voltando, né? É sempre importante você ficar sóbrio a respeito de entender o que é uma tendência. Uma tendência é uma sequência de fundos e topos ascendentes ou descendentes. Então, agora, independente disso aqui voltar para corrigir, notem que ele voltou para corrigir. É bem possível que isso aqui já esteja procurando uma leve exaustão de queda, tá, galera? Momentânea, digo para um bounce aqui, pelo menos nessa zona. E que parece até estar vindo, mas eu vou ter que descer os tempos gráficos porque eu estou fazendo isso aqui literalmente em primeira mão para vocês. Dei uma passada rapidíssima de olho, mas agora que eu estou desenvolvendo melhor para vocês. E isso aqui é uma tendência de alta de curto prazo, né? A gente está observando, né, quando a gente olha essa janela aqui, beleza? Que isso aqui é, obviamente, né, um canal lateralizado que está sendo respeitado, ok. Mas se a gente olha pontualmente dentro dessas pequenas estruturas,
né, dessas pequenas subtendências, a gente tem aqui, desde que a gente procurou esse fundo local, topos e fundos ascendentes, tá? E o que eu quero dizer com isso? Por que que eu falo isso para vocês? Porque a gente, enquanto o mercado segurar com fundo acima dos 26, na verdade, vamos colocar aqui, ó, 26.200. Se o mercado continuar com fechamento acima dos 26.200, ele vai seguir fazendo topos e fundos ascendentes, entendeu? Então isso aqui, né, pelo menos a âmbito diário, tá bem tranquilo, tá? Bem tranquilo no sentido de que enquanto o mercado não romper os 26.200, 26.150 aqui, é continuação até segunda ordem, só que a gente vai ter que observar dentro desse movimento de baixa que está acontecendo agora, que foi bem feroz até, diga-se de passagem, no curto prazo, talvez só shortar seja o mais interessante, a gente vai entender isso um pouco melhor agora. Antes da gente descer, primeiro, né, notem que aqui a situação, e é o que eu falei para vocês, né, olha essa média de 200, completamente violada. Lembra que eu falei para vocês que enquanto essa média de 200 do diário permanecesse horizontalizada, para mim ela seria super violável? Pois bem, notem que o movimento entrou, rompeu média de 9, rompeu média de 20 e de 50, e a média de 200 não quis nem saber, só foi atravessada literalmente, tá? Acredito que ela vai funcionar como pequenos pontos de interação, mas enquanto essa média de 200 estiver de lado no diário, é consolidation, tá? Inclusive, vamos ver onde é que tá. Acho que era esse aqui a estrutura, né? Não. Aqui, era essa a estrutura. E ela segue sendo relativamente, né, bem responsiva, né? Lembrando que isso aqui poderia ser, especialmente agora, depois que a ação de preço veio mais além, né? Eu ainda prefiro trabalhar como sendo auxiliares exteriores, tá? Mas acho bem interessante de ver que esses pontos chave aqui estão sendo respeitados, tá? Mas agora, mais uma vez, vocês só conseguem observar, quando a gente limpa um pouco isso, vocês conseguem observar que a gente está preso dentro dessa gaiola aqui, tá vendo? Eu só vou traçar aí bem colorido, que é para a gente entender. A gente está preso dentro dessa gaiola aqui. De repente dá para vir um pouquinho mais alto aqui, tá vendo? Mas a gente está basicamente preso dentro dessa gaiolinha aqui de consolidação, e o mercado vai seguir tentando fazer fundos ascendentes e topos, né, ascendentes. Como eu falei para vocês, até essa linha de tendência, se ela for rompida, mas nenhum fechamento abaixo dessa zona aconteça, ainda assim, cara, vai ser uma sequência de topos e fundos ascendentes. Na minha opinião, né, essa tendência de queda vem mais forte quando a gente tiver esse rompimento duplo aqui, o rompimento dessa zona diagonal somado ao rompimento desse fundo aqui atrás, tá? Isso é bem bacana. Outra coisa que eu não descarto, obviamente, é a gente construir um fundo aqui, tentar fazer um topo ascendente, não conseguir, e aí já tentar fazer a reversão depois. Mas, por enquanto, a gente pode antecipar essa zoninha aqui de recuperação como sendo uma zona bem interessante para um bouncezinho aí, tá? É, diário, deixa eu só descer aqui. Eu quero descer no diário, eu quero só descer. Deixa eu fechar isso aqui também, que a gente já tem isso aqui muito bem mapeado em outros estudos. Ahn, tá, perdão, estava checando se a gravação estava ok. Beleza, o que que eu tô de olho aqui agora? Lembra, e eu já conversei isso com vocês, cara. Olha, uf, rapaziada, né, olhando o índice de força relativa no diário, cara, a gente agora tem, infelizmente, uma métrica que é uma métrica mais complicada. Lembra que a gente conversou bastante a respeito desse padrão gráfico aqui, que eu até retraço para vocês agora. A gente fez aqui uma cunha de alta, certo? A gente estava realizando essa cunha de alta aqui e parece que o rompimento veio. Lembre-se que o alvo final de uma cunha, para a desovada final dela, quando ela tende a seguir esses rompimentos, vem no reencontro de fundo, mas na minha opinião, é, eu sempre prefiro pegar alvos mais sóbrios, que são alvos que pegam as oscilações médias, né? Eu geralmente pego o meio do padrão, o fim dele, e tem um espectro bem bacaninha. Mas basicamente a gente vai ler o reset desse índice de força relativa no diário, se isso aqui for adiante. A gente sabe, mais uma vez, também, você que está aqui comigo está careca de saber que isso só vai acontecer, esse movimento de queda só vai acontecer enquanto a gente fechar abaixo dos 38 aos 40. Inclusive, vamos ver onde está os 38 aqui, só para a gente ver se o rompimento do fundo dos 26 e 100 já vai estar concatenado com o rompimento dos 46, caso ele venha, tá? Vamos colocar aqui, ó, 38. 26 cravado, rapaziada. 26 cravado, ó. 26 cravado é esse paviozinho aqui embaixo, tá vendo? Ó, esse pavio aqui embaixo é 26, né? A nível de fundo, vamos colocar fundo frouxo, que é o fundo do pavio.
ele tá nos 26 cravadão, tá? A nível de fechamento, o que eu já começo a ligar os meus alarmes no sentido de que se ele fechar abaixo aqui, ó, dos 26.200, 26.150, para mim já é o suficiente para entender que alguns fechamentos abaixo dessa zona seriam muito possivelmente acompanhados da continuação dessa queda, tá? Mais uma vez, quando a gente vê que os 26 estão aqui, primeiro, é bem possível que se a gente chega nos 26 ou próximo dele, uma reação de alta deve acontecer, tá, galera? Podendo até retestar essa LTA. Mas sendo bem sincero, o ponto de gatilho para esse rompimento e mais para baixo está nos 26. Vocês conseguem observar que a gente já tem uma divergência grande e é isso aqui que está só me dando um leve alarde, tá? Os meus alarmes estão ligeiramente, como é que é? Ativadinhos agora, porque a gente chegou em patamares de exaustão de força muito grandes, né, através das divergências escondidas que a gente sempre acompanha aqui. A gente já viu isso acontecendo. Cara, vai ser super legal de eu dar esse exemplo exato do diário para vocês, porque o que aconteceu, por exemplo, no gráfico de, se não me engano, 3 minutos ou 15 minutos ontem, quando eu estava explicando para um familiar meu, inclusive, um pouco mais a fundo o que a gente faz aqui, eu consegui pegar um exemplo exato que eram os exemplos de relativização de fundo, que inclusive é o que eu vou trabalhar melhor um pouco agora também na nossa live fechada da semana que vem. Então, se você curte esse conteúdo, indo um pouquinho mais a fundo, um pocão mais a fundo, para falar a verdade, vem com a gente, porque, cara, é difícil encontrar pessoas que consigam te entregar resultado nesse aspecto, porque eu mostro para vocês os pontos, né, estatísticos do mercado e tem algumas pequenas observações que são os pulos do gato, que é o que a gente traz para vocês, principalmente nessas lives fechadas que a gente tem mais tempo de trabalhar junto. Mas continuando aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Como sempre, nossas divergências aqui marcadas em azul, óbvio, né? Para ficar mais fácil da gente ver, 2 pixels para ficar gritando na sua cara. Nós temos aqui, ó, essa divergência. Lembra que eu já comentei com vocês que eu estava muito de olho nesse topo aqui, que é o topo final, o último impulso que o mercado fez antes de despencar. Importante também, eu diria que é o primeiro drive de divergência mais importante começa a aparecer com ele, divergência total começa a aparecer com ele. Né? Depois a gente tem o pico de força, né? Na verdade, o pico de preço. Né? Temos outro drive de divergência colossal aqui, que é o pico de preço, literalmente o máximo que o preço conseguiu ir durante toda essa corrida, e esse mesmo ponto aqui entrando praticamente como sendo o ponto que equaliza-se a força, tá vendo? Nós temos topos lateralizados e nós temos topos bem descendentes, te mostrando que o mercado chegando no mesmo patamar que ele chegou aqui atrás fazendo força, ele terminou de fazer essa força aqui embaixo, te mostrando que esse topo e esse topo estão equiparados em força, mas esse topo parou muito mais embaixo do que esse, te mostrando que aqui tem uma divergência de força grande e uma continuação agora me parece ser o mais provável. Talvez o mercado tente fazer uma luta com esse suporte, porque o mercado está com fogo na bacurinha dos 26. Vou até aproveitar para já pular para o livro de ordem. Ó. No livro de ordem, quando a gente vê precisão 2, chega a estar meio colossal isso aqui. Olha o tamanho da barreira dos 26. Ó, 26K, paredão de compra, cara. 27 a 29, paredão de venda. Parece que o mercado vai tentar segurar os 26 a tudo que é custo, pelo menos por agora, tá? Isso aqui é a segunda concentração, que vai aí nos gráficos mais densos, como o diário, para cima. Agora a gente tem aqui a terceira precisão, que é o curtíssimo prazo. Vocês notam que a gente tem aqui ainda uma pressão de venda muito grande, né? Notem que temos aqui dos 26.800 aos 27.300, aqui com um paredaço de venda, 26.900 sendo o ponto-chave. E por que 26.900? Porque é o ponto de suporte que a gente não podia perder, que era dos 27.200 aos 27, sendo agora interpretado como resistência absoluta. Ao mesmo tempo que a gente vê esse movimento acontecendo, né, dá para ver que a gente está longe ainda dos 26 cravado, mais uma vez, está vendo? 26.700 e tanto. O mercado vai tentar beber dessa fonte de queda, tá? Ele vai ficar tentando botar bastante pressão de continuação de queda, uma vez que esse mercado procure um pullback mais gordurinho, tá? Então a gente vê aqui a força dos 26, é bem possível que os 26 não sejam rompidos agora, a não ser que alguma coisa maior aconteça. Mas em especial, esse movimento de queda, essa pressão de queda deve seguir acontecendo para testar os 26 mais baixos, mais uma vez, que é o que parece que o mercado vai tentar fazer. Eu ficaria bastante de olho ali nos 26.200 aos 26, como a gente reparou no 27, porque foi um excelente gatilho para a gente seguir adiante. É, vamos lá. Ainda falta, galera, tá? Lembrando, ainda falta o último drive de força. E esse último drive de força, no caso, seria com o topo aqui dos 30.700. Mas como a gente já fez o rompimento dessa LTA aqui,
eu acredito que a gente interpretar esse movimento inteiro aqui, ó, tá vendo? De ganho de força, como sendo esse movimento inteiro aqui de ganho de força, é bem justamente comparável com esse movimento de força aqui também, entendeu? Então, basicamente, o que eu quero dizer é que a gente pode esperar, de repente, uma divergência vindo com o topo mais alto? Pode, mas na minha opinião, isso aqui já está começando a entrar em fruição. Na minha opinião, né, o pico de exaustão veio aqui e isso vem muito bem representado pelo rompimento dessa LTA que a gente vem segurando desde 20 de agosto. É importante que a gente entenda isso, porque agora a gente vai lutar com os 26, deve segurar como resistência, e aqui, cara, quem te disser que vai saber o que vai acontecer, não vai mesmo, assim, não sabe. O importante é você entender onde estão os gatilhos desse mercado. Certamente os 26 é um deles. Geralmente, quando a gente retorna para essa zona depois de rompê-la, é para sustentar nem que seja numa lateralização infinita aqui, para depois seguir o caminho, entendeu? Mas a gente geralmente segura os 30 ou os 40 do RSI para uma primeira interação. Se for para continuar caindo, vai ser só aquele bounce aqui para confirmar. Rompeu, aí vem o movimento de baixa mesmo, que deve ser o retorno, né, para algo muito próximo do fundo desse range aqui. E aí o mercado, infelizmente, vai seguir dentro da zona lateralizada, né? Que ele ainda está, né, tá muito próximo de retornar ferozmente, mas vai só continuar dentro dessa zona de consolidação que vem acontecendo literalmente desde agosto, praticamente o meio do ano, né? Mês 8. De lá até então, o mercado não faz nada além do que caminhar entre os seus humildes 28 e os seus humildes 25, 24 e alto no máximo. Tá? Isso aqui, esse rompimento dessa LTA do índice de força relativa do diário do Bitcoin, naturalmente, para mim, vai colocar mais pressão, tá, galera? Dá para ver que no diário ele tem bastante interação com os 45 também, mas eu tô muito de olho nessa zoninha aqui, tá? Ou, na verdade, com a interação. Se o mercado seguir fazendo rompimentos mais fortes, que é o que a gente vai conseguir ver melhor no curto prazo, talvez faça mais sentido esperar essa zona, se for para shortar, seja mais interessante ou retornar para patamares mais importantes, né, mais vantajosos para a gente em termos de short, né, ou esperar esse bounce vir, esperar essa interação vir, tá? Beleza, 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 beleza. No diário, a gente tem também, né? Além disso tudo, temos uma divergência no estocástico aqui, que é uma divergência relativamente graúda, tá vendo? Já vimos até o cruzamento e a posturação para baixo dessas médias. É, um segundinho, family. Tá, tá bom. Beleza. Essa divergência no estocástico entrega mais ainda o ouro para a gente, tá? Essa divergência não apareceu para a gente no RSI, mas o movimento total, procurando o seu rompimento com, né, naturalmente, esse índice de força relativa bem perigoso aqui. Ele ainda não está muito confirmado, não, tá? Ele ainda está naquele cruza-cruza aqui, mas já já, quando ele posturar de fato e abrir um pouco mais ele, possivelmente, né? Principalmente quando fizer o rompimento aqui dos 46, que foi a última interação de suporte. Se vier posturação para baixo com rompimento dessa zona, deve ser a continuação para resetar esse RSI do diário, tá? Agora. Matamos isso, bacana de ver, né, como isso foi desenvolvendo, como a gente até conversou bastante a respeito dessa divergência ir acontecendo, a gente começou a mapear essas divergências aparecendo mais cedo e, como eu pontuei para vocês, o ponto de maior força, na minha opinião, que seria o fim desse movimento de alta como um todo, né, nem que seja pontualmente para tentar seguir depois, mas o fim desse fôlego de alta viria ao rompimento dessas diretrizes e vocês estão observando isso agora ao vivão mesmo, tá? Naturalmente que isso aqui é uma linha de tendência que segue sendo rompida, tá? Minimamente rompida, né? Pode traçar, se você olha no diário, essa linha de tendência está um pouquinho mais justa, eu diria, mas, né, quem olha o curto prazo já interpretou minimamente que isso aqui foi um rompimento local. Vamos ver aonde isso vai, mas o curto prazo já começa a seguir nessa sangria e é isso que a gente vai ver agora. Gráfico de 4 horas, família, vamos nessa. Gráfico de 4 horas, as coisas começam a ficar bem interessantinhas para a gente, porque o mercado já começa a entregar o ouro para a gente, mais no sentido da gente entender aonde estão aquelas tendências, né? Lembra que a gente. ah, tá, Tá, acho que dá para fazer, dá pra fazer. Eu vou fazer no 4 horas. Bom, lembra que eu falei para vocês que a gente tinha diretrizes maiores que são respeitadas? Ó, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Se eu não achar, eu só simplesmente traço a mesma. Tá, essa aqui, ó. Essa é a linha de tendência que eu acho que o mercado vai dar uma. Ó,
Calma. Aqui. Dá para traçar ela em outros tempos gráficos, mas é essa linha essa linha de tendência que eu estou muito de olho aqui, ó. Calma. Aqui, assim. Essa linha de tendência que eu estou de olho, tá? Dá para ver que o mercado está respondendo quando eu falo para vocês que ó, isso aqui é gráfico diário. Beleza que isso aqui não é a diretriz mais forte do mundo, mas ela tá te mostrando interações muito claras. Se eu entrar aqui, provavelmente em tempos gráficos menores, você vai ver que o mercado vai tentar segurar uma reação. Olha esse martelinho aqui embaixo, tá? Já aproveitando 4 horas, já enxergando, eu vou trazer algumas observações para vocês aqui, mas antes vamos tirar os alvos já que os rompimentos vieram, tá? Nós temos aqui o nosso rompimento do nosso canal de alta. Isso é um rompimento importante da gente mapear, porque ele vem acontecendo, né, de maneira bem clara. A gente mapeou isso, inclusive a interação que eu antecipei aqui de suporte veio brevemente como pullback para a continuação desse movimento, né, de alta. Aonde estão esses alvos? Você pode pegar um alvo de 90 graus aqui com o canal, que geralmente te dá um alvo um pouco mais enterprise, mas quando o mercado está disposto, ele chega lá. Mas eu geralmente gosto de pegar quais são os. Se eu tenho angulações parecidas do movimento, por exemplo, tá vendo que o mercado pegou praticamente esse timing e esse fôlego para fazer esse movimento de baixa? Pois bem, eu coloco no ponto do rompimento muito de acordo com as razões do último, entendeu? Tá vendo? Fica muito próximos os alvos. Então eu pego. Essa é a lógica que eu uso, basicamente, para pegar esses alvos de uma maneira um pouco mais assertiva. E aí a gente pega o alvo completo, o alvo total, o alvo fica entre os 26. O alvo vai ficar aqui pra gente entre os 26, 150, 160, o que é super interessante, né? Porque é justamente o que eu conversei com vocês em cima de ser essa zona importantíssima, né, da gente chegar. E notem que a gente tem aqui os 25.800 aos 26.200. Eu diria que de 26 a 26.180, 200 já fica excelente para mim, para um alvo, tá? Geralmente o mercado procura o quê? Já conversamos também sobre isso. Ele procura um impulso maior, um pullback, consolidaçãozinha para fazer a continuação. Às vezes ele pode desistir no meio, mas geralmente é assim que o mercado funciona, tá? Gráfico de 4 horas é importante você entender. A gente já vinha mapeando esse movimento de alta local no 4 horas e o relativo rompimento dele tá ajudando bastante a gente a observar essa interação, tá? Ele pode descer, a gente pode descer um cadinho essa linha aqui, mais para pegar os toques mais importantes, mas não muda muita coisa. Eu diria que, basicamente falando, a gente está observando o rompimento dessa zona. Vocês conseguem observar que quando a gente enxerga isso como sendo valores mais próximos, foram essas linhas de tendência aqui que o mercado rompeu e finalmente conseguiu ter força para ir mais além, tá? Para baixo que eu digo, mais além para baixo. Beleza? Isso aqui depois a gente volta, né? Vamos voltar depois nas próximas lives para ver onde isso aqui bateu. E agora, vamos lá. Gráfico de 4 horas, família. Gráfico de 4 horas a gente já tem uma leve divergência escondida aqui, tá, galera? A gente tem algumas divergências escondidas. Leia-se, né? O bom senso maior é o seguinte: todas as vezes que o índice de força relativa no gráfico de 4 horas procurou essa zona do RSI, pelo menos os 27 do RSI, a gente estava encontrando um fundo no macro, tá vendo? No macro, perdão, estava encontrando um fundo local para aquela tendência. Nós temos esse fundo aqui, e nesse exato momento que a gente conversa, a gente já começa a construir um próximo fundo aqui. Beleza que isso aqui, né, pode ir mais fundo, e mais ainda, quando a gente pega essas leituras de divergências que estão todas espremidinhas fora do range, essas divergências são mais delicadas de ser lidas, porque a gente não sabe se isso aqui fez mais força para baixo e ficou espremido entre um indicador que fica preso de 0 a 100. Ele não tem capacidade de ir abaixo. E quanto mais próximo do zero, muito mais força ele tem que fazer para chegar. Então, essas interações ficam amassadinhas aqui. Então, a gente não tem muita certeza se a relação entre esses fundos é uma relação descendente, ascendente ou lateralizada. Independente disso, a média de reset desses osciladores já lê para a gente minimamente um freio chegando no gráfico de 4 horas, tá? Lembrando, esse freio só vem porque a gente já está chegando próximo de uma exaustão de venda local. Inclusive, temos aqui algumas regras que eu já trabalho com vocês há um tempo, que me mostra que essa zona local, talvez essa queda como um todo,
não tenha muito mais força para ir adiante agora. Ela provavelmente vai procurar uma reação, né, um pullback para cima para ter chance de continuar a cair com mais agressividade, na minha opinião, tá? E nós temos aqui leituras bem claras disso. Não temos nenhuma leitura no 4 horas que vá nos ajudar mais do que eu já trouxe para vocês aqui. Vocês já observam que a gente perdeu todas as médias e o que antigamente eram todas as médias posturadas de suporte para a gente, agora viram-se todas, tá? E no gráfico de 4 horas, eu diria que para o final dessa semana, cara, fica esperto, porque a tendência deu uma viradinha mais forte agora, tá? A gente tem aqui diversas linhas de tendência, né? O que é super interessante, né? Eu falo para vocês que, cara, quando você entende a lógica por trás, fica tão mais fácil de entender. Olha só como a gente tem aqui, ó, diversas linhas de tendência. Eu só estou fazendo isso para um cunho educacional, tá? Vocês conseguem observar que cada linha que a gente traça vai fazendo praticamente uma linha nova e um pouquinho mais íngreme? Pois bem, meus caros, pois bem, isso nos traz para a nossa parábola de queda. Converso bastante com vocês. Isso aqui é um conceito que é um conceito de auxílio visual somente. Não utilizo esse conceito para tomada de decisão no que diz respeito a entrar ou sair de operações, mas no que diz respeito a ler movimentos, para mim fica perfeito. Quando você vê o que é uma parábola, é justamente uma curva que não tem capacidade de continuar. O que é uma parábola? Ela é uma curva que não tem capacidade de continuar em muitos aspectos. E não é isso a parábola, tá? Mas eu estou só te explicando que ela é literalmente a leitura da exaustão de um ímpeto para depois a contração desse mesmo ímpeto. E por que eu traço isso para vocês? Vocês conseguem observar que geralmente quando a gente chega nos pontos mais extremos da parábola, ele praticamente beira o ângulo de 90 graus aqui, ó. Tá vendo? O ângulozinho de 90 graus aqui, ó. Vou traçar para vocês, ó. Nossa senhora, né, tô cansado, mas tô bem de mouse. Aqui, ó, tá vendo? 90 graus aqui, ó, tá vendo? Quando o mercado faz algo próximo de 90 graus, olha essa curva, gente. Olha essa curva, tá? Quando ele faz próximo de algo de 90 graus, geralmente ele está procurando um. Nem que seja. Ele vai procurar um bounce, tá? Ele vai procurar uma reação que vai contra esse movimento. Provavelmente esse rompimento vem para quedas mais fortes, movimentos mais fortes de continuação de queda. O mercado só segura lateralizado para ter força para cair depois. Inclusive em curvas menos extremas, ele usa a curva de suporte para cair depois, tá? Mas, contudo, entretanto, todavia, localmente falando, depois de observar esse raciocínio, fora outras exaustões que a gente viu, né, no índice de força relativa, a gente já tem uma divergência de fundo local aqui, ó, se construindo, tá vendo? Fundos lateralizados, fundos descendentes. Isso aqui já me mostra que tem algum tipo de força sendo construída nesse fundo. Mais ainda, olha esse martelinho aqui embaixo já se formando, olha esse colchão de liquidez retornando aqui para dentro. Obviamente que a tendência de baixa é o ideal para você acompanhar, mas eu te trago essas leituras justamente porque você achar que você entrar shortado agora, talvez seja uma imbecilidade, né? No final das contas, a gente está observando uma tendência de queda de topos e fundos descendentes. Você querer entrar num short agora, num fundo que provavelmente vai responder para cima, não faz o menor sentido. O ideal é que você procure os pontos de vantagem matemática e estatística, mas que estão mais ao seu favor, tá? Vou fechar, pronto, uma mini intro rápida a essas leituras de curva. Não são sempre que elas entram, então é interessante também de conseguir trazer isso para vocês com exemplos ao vivo aqui e na prática, tá? Mas bem interessante. Agora vamos pular para 1 hora, que 1 hora vai começar a entregar o ouro para a gente, é onde eu vou fechar o nosso conteúdo de hoje. Para começar, vamos lá, rapaziada, no 1 hora. Lembro que eu conversei com vocês, essas divergências que se apontam aqui fora são divergências perigosas, porque a princípio elas são minimamente de classe B, que são fundos descendentes no preço e fundos lateralizados no RSI, te mostrando que a mesma capacidade de força está acontecendo, então isso aqui geralmente vai ler cada vez mais a exaustão desse fundo. A gente tem aqui também uma linha de tendência super interessante para a gente acompanhar, que é a linha de tendência do índice de força relativa de 1 hora, que participou de todas as rejeições, locais que a gente estava de olho, entendeu? Então, no final das contas, a gente está observando essa LTA e ela pode ser bem enxugada, tá? Só trouxe ela para cima para ficar bem confluente com esse topo, mas vocês já entenderam que, né, o movimento como um todo é esse. E agora a gente está retornando para voltar para essa LTA. Mas a gente está voltando para retornar para essa LTA depois de 3 drives de divergências suspeitamente lateralizados aqui, né? Eu gostaria de ver um ganho de força realmente para ter mais
né, confiança desse fundo sendo construído. Isso aqui é uma óbvia tendência de baixa, tá, galera? Óbvia, né? Dá para ver que o que está regrando, inclusive no gráfico de uma hora, essa queda não é a média de 50, a média de 50 te entregou o ouro aqui, né? Olha que entrada absurda, né, vindo aqui, dado as outras regras que a gente, né, traz aqui para vocês, para quem conhece o nosso setup faz mais sentido. Mas agora, basicamente falando, a gente está num ponto que a gente tem já divergência se formando numa hora. Em respeito à nossa comunidade, eu não vou muito mais fundo, eu só quero observar se no 15 minutos essas divergências já abrem fortemente. Ó, tá vendo? Nem no 15 minutos elas abrem fortemente, estão todas resetando nos 20, te mostrando que a gente tem um despejo bem cadente aqui, para te falar a verdade, tá? Sendo bem sincero com vocês, eu acredito que a gente precisa de uma divergência de topo para essa continuação vir. No gráfico de 15 minutos, o ouro já está sendo entregue de que a gente está retornando para as médias mais importantes para continuar essa queda, né? Notem também, deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo mais claro. Tá, eu vou traçar aqui, só para vocês, eu vou dar o exemplo no 1 hora para facilitar essa leitura. Ó, mas eu estou só te mostrando quais são, né? E elas não são sempre as mesmas, mas a gente sempre tem a LTA que quando rompida o show acaba. E ó, eu vou pular para 1 hora, que a gente fez exatamente isso aqui, ó. Notem que é praticamente a mesma coisa, só que você descendo no tempo gráfico, isso pode te ajudar a entender um pouco melhor. No caso, descer o tempo gráfico te ajuda, mas tem muito mais ruído. Notem que a gente consegue, inclusive, encontrar essa LTA aqui com muito mais facilidade do que se a gente pulasse no 15 minutos. Olha só como é que ela tá suja no 15 minutos, tá vendo? Agora que a gente já traçou numa hora e tá claro ela para você, tá beleza, mas quando ela não estava aqui, isso aqui fica mais difícil de ser lido. Inclusive, você pode tem gente que deve ter lido desse fundo aqui, não tem problema, foi um rompimento mútuo, sabe? Mas dá para entender que o ponto de ruptura mais importante foi esse aqui, tá vendo? Não é à toa que o mercado deu uma reagida, no que ele rompeu aqui foi quando ele fez o movimento de baixa. E eu falo isso para vocês porque a gente está fazendo exatamente a mesma coisa agora. Temos aqui, no caso, é diferente um pouco, porque a gente está fazendo esse movimento de fundos ascendente, mas a gente está desafiando os 26.700. Isso aqui, a princípio, tá se mostrando para a gente como sendo um triângulo de alta. E depois de várias divergências de fundo, ainda com espaço para abrir divergência para o último topo, na minha opinião, esse movimento de alta aqui, ele ainda tem fôlego para ir até pelo menos os 60, 65 do RSI, que foi onde todos os últimos movimentos acabaram. A gente agora está, na minha opinião, estamos terminando esse movimento de reação. Infelizmente, se esse triângulo de alta romper, ele não vai fazer nada além do que um rompimento, né, que vai trazer de repente um ímpeto um pouco maior, mas nada além do que o retorno para os 27, que como a gente já observou, está sendo altamente shortado ou interpretado como parede de venda agora, tá? Então isso aqui, na minha opinião, pode ser um pega malandro enorme, porque muita gente querendo shortar essas zonas agora pode tomar uma liquidação rápida. Isso aqui é bom para limpar até os ultra alavancados, porque a conta não fecha para todo mundo, então não dá para todo mundo estar fazendo uma operação de 100x, 75x, 50x, porque a conta não vai fechar e o mercado não vai pagar. Então, quando o mercado faz essas contra-reações aqui, e vocês já estão vendo, cara, isso aqui é um movimento de baixa já bem maduro, que já procura uma angulação ali de exaustão, a gente já tem vários drives de divergência. Óbvio que isso aqui é uma tendência de baixa, mas eu ficaria bem cauteloso em querer entrar shortado agora. O ideal é você esperar essa exaustão para ter uma visão mais sóbria do que está acontecendo e ter um ponto matemático mais vantajoso vindo para você, tá? Espero que vocês tenham curtido. Esse é um overview mínimo do Bitcoin para quarta-feira, né? Não, a gente sabe, né? Independente de qualquer coisa, e olha que a gente está aqui casando a nossa irmã, não tem nada mais importante para a gente do que a nossa família. A liga não deixa você na mão, tá? Sexta-feira a gente está de volta, eu vou trazer um overview mais ou menos igual a esse. Joga no chat aqui se você curtiu. Te vejo no próximo conteúdo. Muito obrigado por todo o carinho que a gente vem recebendo. Algo que eu fico super emocionado em muitos aspectos, vocês entenderem, né? Eu sou um cara que eu me cobro muito a respeito do que eu entrego para vocês. Então, para mim, cara, é um tiro no peito eu não poder estar no meu estúdio produzindo para vocês com a qualidade que eu quero produzir para vocês, entendeu? Então, sabendo que, né, eu me cobrando dessa forma e vendo do outro lado, em vez de vocês me cobrando ferozmente, vocês, cara, ó, vai lá, Rodrigão, aproveita a sua família, pô, você fala isso toda live, que maneiro ver você podendo fazer isso e de fato, né, agindo pelas suas palavras, então, pô, vai que vai. Então, só queria agradecer pelo carinhão que vocês estão enviando pra gente, né, cada vez mais a gente se sente numa família mesmo e queria só agradecer a presença de todos, mais uma vez, em bear market a situação não é muito fácil mesmo, vocês estão vivendo isso na pele, então muito obrigado pela presença de todos, tá? Não esquece de deixar um like
likezinho, um comentário e jogar esse vídeo para aquele camarada que já saiu de cripto e tá falando que isso é bolha pros outros, tá? Tamo junto, excelente final de semana a todos. É um excelente feriado também, né? Obviamente, que pra gente não, pra mim não tem feriado mais. Então, tamo junto, família. Se cuidem. Um beijão no coração de vocês. Quero todo mundo aqui sexta. Fico por aqui e fui. Um beijo.